Vamos abrir nossa lição, meus irmãos. Lição de número 8, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. E nós já estamos se encaminhando para um final de outro trimestre, né? E eu não sei aos irmãos, mas para mim, esse trimestre passou muito rápido, né? E essa lição, ela é uma lição muito importante. Eu vejo essa lição como um discipulado. Todo o crente que está para se batizar, eu acredito que deveria passar nessa lição de escola dominical aqui. Ela é muito importante para entender esses conceitos aqui. Né? A gente entende, eu já expliquei isso aos irmãos, que o discipulado não é só antes do batismo, né? Nós estamos vivendo uma vida de discipulado com Cristo, aprendendo com Jesus, né? A fim de que a gente possa cada dia melhor, né? Servir ao Senhor melhor. Mas essa lição aqui, para quem está iniciando na caminhada espiritual, é de uma valia muito extrema. Né? E até a gente que já está há algum tempo na igreja, às vezes a gente se esquece de algumas coisas, e daí é bom que venham lições como essas para estar lembrando a gente. Né? A lição de número 8 diz assim, ó, confessando e abandonando o pecado. Né? O textuário diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A verdade prática diz, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Né? A leitura bíblica em classe se encontra em Salmo de número 51, do verso 1 ao 12, e a primeira epístola de João, capítulo 1, dos versículos 8 ao 10. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, vamos dirigir a Deus uma oração. Senhor Deus eterno, Deus de graça, nós estamos mais esta manhã diante da Tua presença, Senhor. Eu quero pedir a Tua graça sobre nós, que o Teu Espírito Santo venha estar conduzindo esta aula, que possamos sair daqui edificados, Senhor, e o Teu nome venha a ser exaltado. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa lição, meus irmãos, eu confesso até que eu vou ter uma certa dificuldade, porque se eu me ater ao Salmo 51 aqui, a gente tem muita coisa, né? Tem muito conteúdo no Salmo 51, um salmo riquíssimo, até por causa da sua estrutura literária. Por quê? O livro de Salmos, ele se difere, né? Os livros poéticos na Bíblia, eles se diferem das demais formas de escrita. É o homem falando com Deus. Então, aqui nós temos no Salmo 51, Davi confessando os seus pecados diante do Senhor, após ter sido repreendido pelo profeta Natã. Os irmãos lembram, né? Eu acredito que todos que estão aqui conhecem a história de Davi. Davi se encantou por uma mulher casada, esposa de Urias, exerceu de abuso de poder e de autoridade, foi lá e tomou aquela mulher para si. Após isso, a mulher engravidou, ele tentou esconder isso, com meio de mentiras, de manipulações, chamou Urias da guerra, embebedou Urias. Urias era um homem tão certo, tão correto nas coisas, que ele não entrou dentro de casa, porque ele dizia assim, não é justo que eu esteja em casa com minha esposa e o povo esteja lá na guerra. Ele era um homem muito sincero. E a Bíblia diz que não deu certo. E depois, então, a solução que Davi encontrou foi matar Urias e tomar a sua mulher. Obviamente que parece que as coisas ficaram ocultas e que ninguém ficou sabendo de nada. Obviamente que haviam pessoas que sabiam, né? As pessoas que estavam ali envolvidas naquele processo, mas ele era rei e ele abusou da sua autoridade como rei. E então, a Bíblia diz que Deus utilizou do seu profeta Natã para ir lá e repreender Davi. Nós temos aquela parábola muito conhecida que Natã propôs ao rei, né, que havia um homem rico que tinha muitas ovelhas,
e havia um homem pobre que tinha uma ovelhinha só, e o homem rico chegou visita na casa do homem rico, e ele foi lá e pegou a ovelhinha do homem pobre, matou e deu para os seus convidados. E aí o Davi, na hora, se ira e diz: esse homem é digno de morte. E aí o profeta não diz: esse homem é você. Nisso Davi se arrepende, e não sei em qual tempo ou qual foi a progressão, mas foi escrito então este salmo de número 51, que é um salmo de arrependimento. Eu gostaria de frisar esse salmo, mas eu não vou poder, porque senão o tempo da aula se esgota, né? Mas aqui há alguns fundamentos muito importantes sobre confissão de pecado, né? Davi, ele assume toda a culpa pelo pecado. A culpa foi de Betseba, ele não diz que foi a culpa de algum servo, ele não diz que a culpa foi porque o palácio tinha vista para a casa do Urias, ele não fala nada disso. Ele é muito claro em dizer assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E olha que interessante, contra ti somente pequei e fiz o que é mal a teus olhos. Então veja bem que Davi, ele confessa o seu pecado, entende que o pecado agrediu Deus na sua vida espiritual, e esse pecado foi exatamente contra Deus. É interessante que ele toma para si toda a culpa do pecado, mas quando ele pede perdão no início desse salmo, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. E a fonte do perdão ele também não toma para si. Senhor, tenha misericórdia que eu sou bonzinho, porque eu sou o rei de Israel, porque eu sou o homem segundo o seu coração. Não foi isso que Davi disse. Davi disse: as tuas misericórdias é a tua benignidade. Então aqui nós aprendemos algo muito importante, que também é nos ensinado no Novo Testamento, e que é que a fonte do nosso perdão está em Deus e não em nós mesmos. Quando vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, não podemos querer acreditar obras nossas. Me perdoa, Senhor, porque eu estou aqui de joelho na Tua presença, porque eu sou um homem de oração, ou porque eu sou isso, ou sou aquilo. Não funciona. A única coisa que podemos, assim, nos firmar quando estamos pedindo perdão dos nossos pecados é na misericórdia de Deus. Clamar pela misericórdia do Senhor. A introdução da nossa lição diz assim: atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nessa lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é perigoso para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. O textuário da lição ele vai muito de encontro a essa introdução que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então veja bem que esse provérbio ele descreve muito bem uma etapa da vida de Davi. Davi ele estava tentando prosperar, escondendo o seu pecado. E ele só foi ter vitória quando confessou e se arrependeu e deixou o seu pecado. Então isso é muito importante para nós. Entendermos que estamos sujeitos ao pecado, todos nós aqui estamos sujeitos ao pecado, pecados de maior gravidade, de menor gravidade. Eu preciso dizer, é importante a gente definirmos, já que vamos falar de arrependimento, temos que definir pecado. O que é pecado? Quem consegue definir para mim aí pecado?
desobediência, o que é proibido. Alguém mais? Sim. A consequência é o afastamento de Deus também, né? O que acontece, meus irmãos? A Bíblia, ela coloca como pecado tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Paulo usa lá, dentro dos termos gregos, o errar o alvo, né? Quando a gente peca, a gente tinha uma meta. Toda a meta do cristão, né, é servir a Deus, é chegar no céu. A gente está numa caminhada para o céu. E às vezes a gente pode errar o alvo, isso é, a gente tem uma meta e acaba saindo dessa meta. Todas as vezes a irmã falou sobre transgredir, e é verdade, nós temos dentro da Bíblia Sagrada uma regra de fé e prática. Todas as vezes que vamos contra esta regra de fé e prática, nós estamos pecando também. Então isso é o que define pecado. É aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então é até interessante porque nesse aspecto se entra até pecado de omissão. Quando Deus nos direciona a fazer algo e nós fazemos relaxadamente ou não fazemos, simplesmente viramos as costas e não fazemos, nós podemos também estar pecando porque estamos indo contra a vontade de Deus, né? Então é importante a gente saber o que é pecado. Nós precisamos saber, também é muito importante, que o arrependimento, no tópico 1 da lição vai falar ali a definição, eu não vou ler, mas o que é se arrepender, né? O que é confessar os pecados, que é o que vai trazer ali. O que é confissão de pecado? Confissão de pecado, meus irmãos, é o ato de você reconhecer. Até essa palavra confissão, ela é utilizada não somente para pecado. Por exemplo, a gente fala em confissão de fé. O que é uma confissão de fé? É aquilo que eu creio, aquilo que eu reconheço como verdadeiro, né? Então, confessar é reconhecer, é professar, é admitir. Então, é importante, quando nós pecamos, que a gente tenha arrependimento e confissão de pecado. É importante entendermos que o arrependimento na Bíblia Sagrada é nos ensinado lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Enquanto o Espírito Santo está nos convencendo dos nossos pecados, é bom. Muito bom. Porque há na Bíblia Sagrada algo chamado apostasia, que é o desvio voluntário da fé cristã, é você sair propositadamente da fé, e à medida que a pessoa faz isso, ela pode chegar a uma dureza de coração tão grande, num estágio de dureza de coração tão grande, que o Espírito Santo vai deixar de falar ao coração. Paulo fala de pessoas com mente cauterizada, mentes que já não compreendem mais as verdades de Deus. Então, nós temos que ter um cuidado muito especial com isso. O Espírito Santo vive me repreendendo. Glória a Deus. É porque você ainda tem saúde espiritual. O Espírito Santo não lhe repreende pelos seus pecados, não lhe exorta a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ter mais comunhão com os irmãos, né? É porque a coisa está feia. A coisa daí está bem, bem grave. Então, se você sente essa necessidade de confissão de pecado, né, de se arrepender, eu acho tão interessante que à medida que eu vou lendo a Bíblia, vou me aprofundando em alguns assuntos bíblicos, nas minhas meditações diárias, há momentos que eu preciso parar e confessar pecado diante do Senhor. E falar, Deus, eu sou um homem miserável, eu preciso me enquadrar dentro disso aqui, eu preciso de graça, de força, de vigor. E eu sei que quem está fazendo isso em mim é o Espírito Santo, que está trabalhando no meu coração, me convencendo que eu preciso estar melhor. E aí eu vou para a oração e Jesus vai dando graça.
e Jesus vai me transformando, me mudando, porque precisamos confessar, isso é admitir. Deus nunca vai mudar uma pessoa que não admite os seus pecados. O pecado ele precisa ser confessado, isso é admitido por meio do arrependimento e depois abandonado. Né? Não é um perigo espiritual a pessoa ficar nesse vai e vem. Hoje peca, confessa, amanhã volta, peca, confessa. Por quê? Uma hora Deus pode se cansar e o Espírito Santo pode parar de atuar nesse coração e aí vem a consequência da apostasia, que é o abandono à fé e o Espírito Santo já não convence mais e aí essa pessoa vai ladeira abaixo. Então é muito perigoso, meus irmãos. Não brinca, não podemos brincar com o pecado. Eu preciso dizer aos irmãos, né, quando a gente fala de pecado, às vezes as pessoas pensam, é adultério. Né? Mas existem outros pecados menores. Nós vimos aula anterior a respeito da murmuração. Né? Posso enquadrar aqui a mentira. Né? São pecadinho corriqueiro, mas que levam ao inferno tanto quanto um adultério. Então, e nos afastam da presença de Deus. Eu já falei aqui para os irmãos outras vezes que uma das consequências do pecado é afastar o homem de Deus. O próprio Isaías disse, olha, os teus pecados fazem divisão entre mim e vocês. Não é a minha mão que está encolhida, não é os meus olhos que estão vendados, mas é os pecados de vocês que estão fazendo essa divisão. Então, o pecado pode, sim, separar o homem de Deus. Né? Toda vez que pecamos e não nos arrependemos, nós corremos o risco de estarmos separados da presença de Deus. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que é o Espírito Santo que produz arrependimento em nós mediante a atuação da palavra de Deus. Olha a importância que há de nos expormos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, né, é interessante, Hebreus 4:12, né, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né, mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo os pensamentos e a intenção do coração. Né? Então veja bem que a palavra de Deus, ela vai discernir pensamentos e emoções do coração do homem a ponto de trabalhar lá dentro. Então a exposição, a pregação da palavra, uma palavra realmente bíblica, né, meus irmãos? Porque, infelizmente, hoje a gente está vivendo uma onda de que se fala muito, mas muito pouco da palavra de Deus. Infelizmente. Né? Se distorce versículos, não se tem respeito com a palavra de Deus. Eu vejo, às vezes eu fico preocupado quando vejo que o pregador ele é mais importante do que a palavra. O que o pregador fala, as pessoas dão mais atenção do que aquilo que a Bíblia diz. E é um problema. A gente tem que estar firmes na palavra de Deus. E é por aí que Deus vai atuar em nossos corações, trazendo arrependimento aos nossos corações. Eu gostaria de ler com os irmãos, como nós vamos falar sobre confessar, arrepender e deixar. Vamos fazer uma leitura bíblica que está lá em Mateus, no capítulo de número 3, dos versículos 5 ao 9, que diz assim, é a respeito de João Batista, né? Mas a gente vai ler a partir do 5 só para a gente poder entender. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo
ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista, ele traz uma repreensão muito dura aos saduceus e aos fariseus. Por quê? Vamos entender. João Batista era o precursor de Jesus Cristo e ele estava pregando uma mensagem de arrependimento. Semelhantemente, depois no capítulo de número 4, quando Jesus Cristo iniciar o seu ministério, Jesus também vai pregar uma mensagem de arrependimento. Ele vai pregar: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Isso se dá a importância do arrependimento no Evangelho. Não existe Evangelho, não existe cristianismo sem arrependimento, né? Mas o que estava acontecendo ali com João Batista? Algumas pessoas entenderam que a mensagem de João Batista era dura contra o pecado, né? João Batista confrontava mesmo, por isso até que ele foi morto. Porque João Batista, ele confrontava o pecado. E então algumas pessoas levianas, superficialistas, hipócritas, que faziam parte dos fariseus e dos saduceus, pensaram o seguinte: olha, vamos acrescentar algo à nossa santidade? Vamos se batizar com João. Porque isso seria levado como um selinho de qualidade, um selinho de santidade na vida deles, a mais, né? A Bíblia diz que eles já largavam os seus filactérios, né? E faziam prolongadas orações e tantas outras coisas que condenavam a sua atitude hipócrita. E eles queriam acrescentar a isso o batismo de João. Se alguém um dia chegasse e falasse: vocês aí, acho que você é um homem pecador. Não, eu fui batizado por João Batista, ouvi aquela mensagem dura e me arrependi dos meus pecados. E aí João Batista vem com a sua repreensão. João Batista chama eles de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa é uma característica apresentada nesses fariseus e saduceus que é comum ao homem carnal. Procurar meios de fugir da ira vindoura. Porque é fato, meus irmãos, todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados estão debaixo da ira de Deus. E aqui esses homens estavam então tentando fazer o quê? Encontrar uma desculpa para fugir da ira. Não é isso que o homem faz? Quando a gente vai estudar sobre as religiões do mundo, todos querem um alento para a alma pecaminosa. Alguns encontram esse alento na moralidade, alguns encontram esse alento nas boas obras, mas as pessoas querem fugir da ira vindoura. Mas eles não queriam uma mudança de vida. Eles queriam continuar com os seus pecados. Nós temos até um hino que eu gosto muito, que é o 18 da harpa, né? O Grata Nova. Né? Aquele hino ali, eu acho muito profunda a mensagem que tem naquele hino. E aquele hino desvela o nosso coração, porque mesmo nós que servimos a Cristo, muitas das vezes a gente peca e fica tentando arrumar argumento para dizer que a gente pecou. Ah, Senhor, eu pequei porque lá na minha igreja, lá as pessoas não pregam direito e eu não sabia que era pecado. E na verdade a gente sabia, mas a gente não quer admitir. Ah, eu pequei porque o fulano me convidou e eu fui enganado pelo fulano. Nós temos o exemplo de Adão e Eva, né? Quando pecaram, quem foi? O que aconteceu? Ah, foi a mulher. Não, foi a serpente. E a gente tem essa tendência de querer fugir da ira divina, escondendo e não confessando os nossos pecados. Esses homens aqui também estavam com essa tendência. E daí João chama de raça de víboras. Por que ele chamou de raça de víboras? Porque havia umas víboras lá naquela região que quando elas nascem, elas saem dos ovinhos, elas comem os seus pais. Para o judeu, um pecado terrível é o matar um pai, matar uma mãe. Para eles é
hediondo demais, e também para nós também, né, meus irmãos? Mas o que João estava falando para eles? Olha, vocês são igual víbora, vocês estão matando os seus pais. Por que ele estava dizendo isso? Porque eles eram descendentes de Abraão. A religião judaica é muito ligada a essa questão de ancestralidade. Você veja que na época de Jesus, os judeus ainda sabiam de que tribo pertenciam e todas aquelas demais ordenanças. E aí nós chegamos lá no versículo de número 9, que ele continua a mensagem da raça de víboras, dizendo bem assim, ó, e não presumais de vós, dizendo, temos por pai Abraão. Quer dizer, vocês estão pisando, vocês estão matando aquilo que Abraão fez. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E depois, João foi mais duro em dizendo, vocês são igual pedra. Vocês não têm coração quebrantado. O sentimento de vocês está frio, porque vocês não se arrependem. Porque arrependimento é muito interessante. Quando o Espírito Santo trabalha em nós por meio da palavra, trabalha no nosso raciocínio, isso é, os nossos pensamentos vão se convencer que estamos errados, isso vai gerar também tristeza no nosso coração, vai gerar sentimento. Por que quando nos arrependemos, se brotam as lágrimas nos nossos olhos? Né? Em geral, claro, tem pessoas que a personalidade é diferente, que tem mais dificuldade de chorar, e não é a quantidade de lágrimas que sai que identificam o arrependimento, mas é comum se ouvir, né, quando a gente se arrepende, vir as lágrimas. Por quê? Porque é uma atitude que se trabalha tanto o racional quanto o emocional. Então daí João fala bem assim, olha, vocês são igual pedra, vocês não estão sentindo mais nada. A pedra é dura, é gelada, e é isso que João diz. Então nós precisamos entender, dentro desse contexto aqui de João Batista, que nós não podemos ter esse tipo de atitude, meus irmãos. Não podemos ser pessoas que levam a vida espiritual de forma superficial. Se alguém vê eu ali só cumprindo com os meus ritos religiosos, já está bom. Não é dessa forma. Precisa haver um arrependimento no coração. Né? Tem que ser algo gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. Não podemos ter outro método, né? E muito menos maquiagem, né? Nós não devemos ficar nos maquiando espiritualmente. O tópico 1.2 diz bem assim, ó, a confissão bíblica de pecado. Né? Então é muito importante entendermos que a Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados. Quando a gente lê lá 1 João, a primeira epístola de João, no capítulo de número 1, o versículo de número 9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a confissão de pecado é bíblica, meus irmãos. Não é algo inventado, né? O símbolo, o tópico 1.3 diz assim, ó, o símbolo da confissão de pecado. Eu vou ler para a gente poder entender. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Olha que interessante. Existe um erro que as pessoas cometem quando interpretam a visão de Isaías. Você diz, aqui Isaías se converteu, aqui Isaías começou a profetizar. Isaías já profetizava, desde o capítulo número 1. O capítulo número 1 de Isaías é maravilhoso. Ali, vinde, arrezoemos, ainda que seus pecados sejam
vermelhos como a escarlata, eu os tornarei branco como a lã. Mensagem maravilhosa de arrependimento pelo profeta Isaías. Então, dizer que o profeta não estava sendo usado por Deus ali é absurdo, né? Mas daí quando chega lá no capítulo de número 6, na sua visão, Isaías vê o Senhor assentado num alto, sublime trono, e a glória do Senhor encheu o templo, e ele viu os serafins, seres santos, que estão diante de Deus. A palavra serafins quer dizer seres ardentes. Eles estão... possuem 6 asas, né? Com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés. E ali Isaías, o profeta, que estava chamando o povo para o arrependimento, ele fala: ai de mim, porque eu estou perecendo. Sou um homem, um profeta, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus, pela sua misericórdia, dá ordem ao serafim, o serafim vai lá no altar, tira uma brasa, toca os lábios de Isaías. Essa brasa representa a misericórdia de Deus, né? A vontade de Deus de perdoar o homem. E então, Isaías, depois de pecado perdoado, ele escuta: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Aquele homem que estava dizendo: ai de mim, porque estou perecendo, é o mesmo que levanta a mão e diz: eis-me aqui. Olha, meus irmãos, que coisa gloriosa que é a confissão de pecados diante do Senhor. Eu digo aos irmãos que à medida que nós nos aproximamos de Deus, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais claro vai ficar os nossos pecados na nossa vida, mais conscientes estaremos dos nossos pecados. Quer saber se um homem está perto de Deus? Verifique a conduta da sua vida, se ele reconhece os seus pecados, se ele reconhece a sua necessidade de estar próximo de Deus. E aí nós vemos que, à medida que nos aproximamos dele, o nosso coração é desnudado. E não tem como se aproximar de Deus e continuar da mesma forma, meus irmãos. Quando nos aproximamos de Deus, nós somos transformados por Ele. Eu fiz uma anotação aqui dizendo que a confissão ela deve ter 2 princípios. Que eu sou pecador e que por meio de Jesus eu sou perdoado. Então, biblicamente, eu preciso entender isso. Por que eu preciso entender isso? Eu preciso lembrar os irmãos o caso de Judas. Judas traiu Jesus, se arrependeu. Judas se arrependeu, né? Tanto é que ele tentou desfazer, né? Ele foi lá, levou as 30 moedas de prata, tentou devolver, não quiseram receber as moedas, ele jogou as moedas lá. Só que aí que está, ele saiu para tirar a sua vida. Então não basta arrependimento, nós devemos confessar os nossos pecados e correr para Jesus. Todas as vezes que corrermos para Jesus, numa confissão sincera de pecado, Ele é poderoso para perdoar e para restaurar a alma do homem. Aleluia! O Pedro também pecou, negou Jesus 3 vezes, voltou a pescar. Mas quando Jesus se apresenta na praia para Pedro, Pedro reconhece as suas misérias diante do Senhor. E quando Pedro reconhece as suas misérias diante do Senhor, Deus o restaura de uma forma tão maravilhosa, que na próxima conversa a gente vai ver Jesus chamando ele para apacentar as suas ovelhinhas. Então nós temos que ter isso em mente, meus irmãos. Eu fico pensando como às vezes as pessoas são tolas, né? Pensam que falar acerca da confissão, do arrependimento, do perdão dos pecados na igreja é algo que vai afastar os irmãos. Como que uma mensagem de arrependimento que nos leva a Cristo
vai afastar ou vai nos enfraquecer, muito pelo contrário. Uma mensagem dessa vai nos edificar, vai nos elevar a Cristo, vai nos deixar mais próximas dele, né? A gente vê por aí, as pessoas querem substituir a mensagem de arrependimento por outras coisas. E aí nós temos um problema muito sério. Por que nós temos na igreja pessoas que são apáticas? Pessoas que só se empolgam um pouquinho quando alguém promete para elas restituição. Ah, Deus vai restituir tudo na tua vida, que a tua vida vai melhorar, que o teu salário vai ser multiplicado, e papapá, papapá. Daí você ouve um glória a Deus, ouve um aleluia, mas é apática, a pessoa não tem força para orar, nunca se interessou pela Bíblia, ela só se interessa por essas mensagens, porque ela não aprendeu a conhecer a grandeza e a misericórdia de Deus encontrada em Cristo Jesus. Porque quando nós encontramos esse amor, essa graça e essa misericórdia, nós entendemos que essa mensagem de arrependimento e de perdão e de confissão é algo maravilhoso para as nossas vidas. O perigo dos pecados não confessados. Os males dos pecados não confessados. Aqui é muito importante, meus irmãos. O tópico 2 da lição. Qual é o perigo de não confessar pecado? É morrer espiritualmente. Exatamente. O problema é que para a confissão é necessário arrependimento. Se não há arrependimento, não tem como confessar. E esse arrependimento, como eu falei aos irmãos, é produzido pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, olha a gravidade disso. Olha a necessidade que temos de nos expor à palavra de Deus. Se não nos expormos à palavra de Deus, nós corremos esse risco espiritual. Então nós temos, meus irmãos, o primeiro perigo de não confessar pecado é o perigo de partirmos dessa vida sem salvação. Se Jesus voltar e estivermos vivendo numa vida de pecado, nós estamos afastados de Deus, não vamos participar do arrebatamento da igreja. Se morrermos escondendo e não confessando os nossos pecados ou não nos arrependemos, infelizmente o nosso destino será cruel, será o inferno, será a ira de Deus, né? Eu fico muito preocupado, eu estou estudando a carta aos Hebreus, as advertências da carta de Hebreus ali, e as pessoas parecem que hoje estão esquecendo que Deus é um Deus justo. Estão esquecendo que Deus, uma hora, Ele pode exercer, sim, justiça. E nós devemos, sim, né, as pessoas dizem assim, nós não podemos ter medo de Deus. Não podemos ter medo de Deus se formos justificados, se estamos andando com Cristo. Porque daí Deus vai olhar para nós e vai ver as obras de Cristo em nós e nós estaremos livres da sua ira. Mas, meu irmão, o pecador tem que ter medo de Deus. A pessoa que está vivendo uma vida na prática do pecado, ela precisa sim ter medo de Deus, porque Deus, Ele é justo. E quando Deus resolve fazer justiça, meus irmãos, é complicado. A gente vê isso na história de Israel. Quantas vezes Deus exerceu justiça de forma muito terrível. Eu posso dizer essa palavra terrível porque até a própria Bíblia usa esse termo, terrível, para algumas declarações de Deus, né? Então nós temos que ter cuidado. E o Deus do Antigo Testamento continua sendo o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele não mudou, nele não existe sombra de variação. É verdade que vivemos numa época diferente, vivemos na dispensação da graça, mas mesmo nessa dispensação, não estamos livres de Deus executar juízos em nossas vidas. Nós devemos ter temor com relação a isso, e essa é uma das questões que nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Aqui fala o tópico 2.2 e ponto 3, eu vou tratar simultaneamente para ser mais rápido. Fala assim, as consequências do pecado de Adão e as consequências do pecado de Davi. Nós precisamos entender biblicamente que quando estudamos a teologia sistemática referente ao pecado, que todos nós somos descendentes de Adão. Se nós lermos Romanos capítulo de número 5,
nós vamos ver lá Paulo dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado posteriormente passou a todos os homens. Pelo fato de sermos descendentes de Adão, nós temos uma natureza pecaminosa em nós. Mesmo as nossas crianças, não estão livres da tendência pecaminosa. O ser humano, por si, biblicamente, ele é um ser humano caído. Isso é, ele tem tendências pecaminosas. Até nós, crentes, já convertidos, lavados, remidos no sangue de Jesus, não perdemos essa tendência pecaminosa. Por isso, nós lemos, estudamos lições anteriores sobre os inimigos, e um deles é a nossa própria carnalidade. Nós estamos em luta constante, todos os dias estamos lutando contra a nossa carne, para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, e obviamente que Deus nos dá vitória nisso. Não? Mas nós temos essa natureza herdada de Adão e de Eva, então somente este fato já é suficiente para nos arrependermos dos nossos pecados. E nós temos também a consequência de pecado de Davi. O que o autor quer dizer com as consequências de pecado de Davi? Isso é muito importante. Existem pecados que se têm consequências na minha vida, que é o caso de Davi. Davi, ele cometeu pecados, assassinato, adultério, e tantas coisas ali que trouxeram consequências e trouxeram o juízo de Deus e também abalaram a moral de Davi, porque as pessoas acabaram ficando sabendo de todos os ocorridos. Eu acho muito interessante, nós vivemos uma época hoje que as pessoas elas querem agir errado, mas na hora de colher as consequências, não querem. A gente vê, por exemplo, a questão do aborto. Porque eu não quero esse filho, mas por que gerou? Mas foi um acidente. Que acidente? É descuido, desleixo. Então, é exatamente por causa dessa questão. A sociedade ela quer o pecado e não quer as consequências do pecado. O camarada chega a época de carnaval, é casado, chega a época de carnaval, fica uma semana fora de casa. E aproveita, entre aspas, o que aquela época pode oferecer. Quando ele volta para casa, na outra semana, ele quer que as coisas continuem normalmente com a sua esposa. Jamais. Jamais vai acontecer. As coisas vão estar diferentes. Talvez dê até uma separação. Se não houver separação, vai ter muitos conflitos ali. Isso eu estou falando, não estou falando de nós, crentes em Cristo, mas é uma mentalidade do mundo, que ele pode fazer as coisas e que não haverá consequência. O mundo hoje, a nossa sociedade está dessa forma, de que as pessoas fazem e não há consequência. E, na verdade, todos os nossos atos se têm consequências. Então, isso é importante a gente salientar. O cristão cometeu um adultério. Deus perdoa? Perdoa. Deus vai perdoar. Confessou, se arrependeu? Perdão de Deus. Agora, Deus vai restituir o casamento? Não sabemos. Não sabemos. Há algum tempo atrás, eu fui aconselhar um casal. Um casal não. Aconselhar um indivíduo. E ele, então, não vigiou, cometeu vários problemas. E aí, ele queria a garantia de que a sua família fosse restituída se ele se arrependesse. Eu falei, meu filho, não tem. Agora, essa é a consequência do teu pecado. Deus pode restituir? Pode. Deus vai? Não sei. Não posso prometer uma coisa que é consequência, é estigma do pecado do indivíduo. Então, nós devemos entender essa questão de Davi, que o pecado gera consequências. Vamos supor, eu e o irmão Mateus temos uma sociedade, um negócio lá. E eu começo a mentir. Vou mentir hoje,
Mateus descobre. Amanhã, daí Mateus, mas ontem você disse que, né, ia estar aqui, não venho, só descobri agora. Me perdoe, aconteceu isso, né? Passa uns 10 dias, mesmo delito. Passa mais uns 15 dias, mesmo delito. Me perdoe, porque isso? Vai chegar uma hora que o Mateus vai perder a confiança em mim. E daí, mesmo que eu esteja realmente arrependido, e eu chego para o Mateus e falo, Mateus, eu te prometo que agora eu não vou fazer mais. Vocês acham que o Mateus vai confiar em mim? Como cristão, ele pode me perdoar. Te perdoo, né? Talvez a sociedade até se desfaça por causa disso, né? Mas você acha que ele vai continuar confiando na minha pessoa? Por que ele não confia? Porque o Mateus é ruim, é duro de coração e não ama. É isso? Foi porque as minhas consequências levaram o Mateus a não confiar mais na minha pessoa. Então, pode haver um perdão? Pode haver um perdão, mas talvez haja um rompimento de sociedade, né, por questões de que eu não soube lidar com os meus pecados. E se gera consequências. Né? Quantas pessoas, né, quanto esposo, esposa, perderam a confiança um no outro, estão vivendo um relacionamento terrível dentro de casa, porque consequências de pecados, né, de coisas que fizeram, às vezes, né, meus irmãos, por favor, né? Eu sei que aqui os irmãos já são mais de idade, então dificilmente vai acontecer isso com vocês. Mas quantas das vezes eu já tenho acompanhado, já vi muitos casos. Casal crente, gente. Servos de Deus. Começam a dar festa para os amigos, bebida alcoólica. De repente vira tudo de perna para o alto. Depois volta para a igreja arrependido, cheio de sequela. E por que Deus permitiu? Não foi Deus que permitiu. Foram consequências do pecado. E essas cicatrizes deixadas pela minha falta de maturidade, pela minha falta de me apegar com Deus, pela minha falta de temor e incredulidade, vão ficar. Sim, essas consequências vão ficar. Isso o autor nos diz, e isso é muito expresso na vida de Davi. Deus perdoou Davi? Perdoou. Porém, Deus disse, Davi, a espada não vai se afastar da tua casa. E Davi teve uma vida muito triste. Rei de Israel, homem de Deus. A gente vê o cuidado que ele teve ali em deixar as coisas para o templo, né? Mas as consequências do seu pecado continuaram. Então, nós precisamos entender que existem pecados que não vão trazer, e na verdade, eu até falei na aula passada, esses pecados que não trazem consequências e juízo diretos, eles são muito perigosos porque a gente pode se acostumar com eles. Né? Por exemplo, hoje a gente está vivendo na era, né, da tecnologia, eu pego meu celular e fico olhando lá vídeo e foto, não uma pornografia explícita, mas, né, de mulheres sensuais ali. Minha esposa não vê, o pastor não vê, os irmãos da igreja não vê. E eu posso entender que isso não está me fazendo mal. Mas está, porque é pecado. Não teve consequência, mas se Jesus voltar, eu posso ficar, se eu estiver habituado àquele pecado. Eu acho que foi um podcast de escola dominical, eu acredito. Foi um subsídio de... eu lembro, talvez seja isso. O irmão estava falando sobre a tentação de Jesus, que Jesus estava sozinho no deserto. E ninguém estava vendo o que ele estava fazendo lá. Ele podia ter transformado a pedra em pão e ninguém veria. Né? Mas ele tinha caráter. Ele não fez porque não era certo fazer. E essa é a questão. O cristão, ele não vive uma vida de santidade porque as pessoas o estão olhando, mas ele vive porque ele tem compromisso com Deus. E então, nós entendemos que as coisas espirituais, né, meus irmãos, elas não são coisas sociais. Se ninguém viu, não está dando escândalo, tá bom. Mas se é pecado, vai me prejudicar de uma forma ou de outra. Por exemplo, olha só que interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês de um pecado
que às vezes a gente comete e a gente precisa pedir perdão a Deus, mas que não vai trazer uma consequência severa ou uma estigma na minha vida, a não ser que eu esteja acompanhado. Estou dirigindo dentro do carro, alguém corta a minha frente. E vem aquela ira e eu xingo o camarada no carro. Nem o camarada escutou porque eu estou sozinho. Mas não deixa de ser pecado. Deus ouviu, saiu da minha boca. Aí o que eu vou fazer? Ó, Senhor, me perdoa, né? Misericórdia, tem que controlar essa ira. E ninguém viu. E eu pedi perdão e está tudo certo. Não vai adicionar nada na minha vida. Agora vamos supor que eu estou saindo com um novo convertido de carona comigo, que ainda nem está abalizado na fé para entender que o presbítero irmão Emanuel, ele também é humano e pode cometer algumas falhas. E alguém corta a minha frente lá, e que Deus me livre, né, meus irmãos? Solta um palavrão. Um novo convertido do meu lado. O que ele vai pensar de mim? Aí eu posso pedir perdão a Deus, vou ter que conversar com ele, falar, irmão, eu errei, eu não deveria ter chamado, xingado, isso não é coisa de cristão, mas no momento eu não vigiei. Explicar isso para ele. Mas às vezes até essa explicação vir, às vezes até uma alma pode se entristecer e sair dos caminhos do Senhor por causa de um pecado meu que foi cometido numa hora. Então essa é a questão importante. Existem pecados que talvez não vão agregar em nada, não vai ter consequência alguma, mas existem outros pecados, né, que podem agregar uma ira. Eu acredito que alguns irmãos mais velhos aqui talvez lembrem de um dia que nós tivemos um problema numa igreja próxima aqui, né, onde duas irmãs brigaram na hora do culto. Já faz muitos anos, né? Mas aquilo trouxe uma consequência terrível para a congregação. Era um desentendimento entre duas, e houve um problema muito sério, foi muito triste. Só quem acompanhou, como foi triste aquilo. Se eu não me engano, era até uma festa, né? Tinha bastante gente na igreja no dia que aconteceu. E foi triste, foi muito triste, escandalizou, entristeceu os irmãos. Aí um se dói por uma, outro se dói por outra, né? E que nesses momentos a gente, na verdade, não deve se doer por ninguém, né, meus irmãos? A gente tem que entender que a igreja é uma, né? Nós estamos aqui para unidade. Teve um conflito entre irmãos. Deixa os irmãos se acertar, mas não tome partido. Porque nós não estamos aqui para ficar fazendo partidários dentro da igreja. Nós somos um corpo. Sim. Então, são coisas que trazem sequelas, trazem consequências. Talvez alguém que esteja ali ficou marcado por aquilo por tantos anos e vai ficar ainda, né? Então, nós precisamos entender que os nossos pecados trazem consequências, né? Uma questão de uma ira, né, que é um pecado leve. Estava passando aqui, o Mateus, sem querer, colocou o pé na minha frente, e eu entendi que foi proposital na minha mente, e de repente eu pego e xingo o Mateus, ele fala, me desculpe, não, que eu sei que você fez por propósito, e não era. Eu pequei, irei, acusei meu irmão injustamente. O que vai acontecer? Me arrependi, fui para casa, esfriei a cabeça, percebi que não foi o intuito do Mateus, era eu que estava ruim naquele dia mesmo. Olha que problema, eu vou ter que chegar para o Mateus. Falou, Mateus, me perdoe, eu errei, eu te julguei mal, agora eu entendi que não foi a tua conduta. Se tivesse mais irmãos, né, envolvidos, eu ia ter que esclarecer, talvez até teria que publicamente chegar para o Mateus, né, como um presbítero, muito provavelmente eu teria que fazer isso, chegar diante dessa congregação aqui e falar, irmão Mateus, aquele dia aconteceu isso, e eu quero pedir perdão ao Senhor, porque realmente eu não estava bem aquele dia, estava nervoso com outras coisas, e acabei descontando no irmão, me perdoe, né? E só que é complicado, é difícil, né? É bem difícil, é bem melhor a gente cuidar para não pecar e não errar, né? Porque é triste, meus irmãos, é complicado essa questão
de arrependimento, de confissão. E isso, na verdade, o indivíduo que consegue essa graça de pedir perdão, de se humilhar, isso é espiritualidade mesmo. Porque quem não é espiritual não tem essa prática. E nós entendemos, né, já falamos aqui, que é importante, tópico 3, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Nós precisamos, isso é muito importante, entender que devemos confessar os nossos pecados a Jesus. Nós fizemos a leitura em 1 João, nós temos em Jesus um advogado, Jesus Cristo justo. O evangelista João diz, filhinhos, não pequei, mas se pecares, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele vai nos perdoar. Nós devemos ter essa prática de confessar os nossos pecados a Cristo e entender que o perdão provém do Calvário, daquilo que Cristo fez por nós. O sacrifício de Jesus no Calvário, ele foi feito uma só vez. Uma só vez. Jesus não morre todas as vezes no Calvário, ou está morrendo ainda no Calvário. Ele morreu uma só vez. Mas o poder do sangue lá derramado é tão tremendo, tão maravilhoso, que nos perdoa quando ingressamos na caminhada espiritual e nos convertemos, onde há o primeiro arrependimento de pecado ali. E se porventura a gente der umas deslizadas nesse caminho, Ele pode nos perdoar e Ele vai nos limpar e nos lavar com o mesmo sangue vertido uma única vez no Calvário. Então, é por intermédio do sangue de Jesus, por intermédio do sacrifício de Jesus, que nós obtemos perdão dos nossos pecados. Há uma doutrina bíblica chamada justificação, e essa doutrina é muito interessante, meus irmãos. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, se Ele olhasse o Emanuel pelas suas obras, eu não me salvaria. E eu ainda estaria debaixo da ira de Deus, mesmo vivendo como cristão. Agora, quando Jesus olha por mim, eu sou justificado. Quando Deus olha por mim, eu sou justificado por Cristo. Ele vê as obras de Cristo em mim. Então, isso é muito importante nós entendermos. Que é por meio de Jesus Cristo que nós obtemos o perdão para os nossos pecados, alcançando cura e restauração. Então, se nós confessarmos os nossos pecados e deixarmos os nossos pecados, nós vamos obter misericórdia, vamos obter graça, vamos obter cura espiritual, meus irmãos. O pecado na vida do cristão que não é confessado, ele vai gerar cada vez mais atrocidades. Olha só o próprio exemplo de Davi. Davi pecou, adulterou, poderia ter parado ali. Mas ele foi acrescentando pecados. Porque eu acredito, eu ainda não entrei nesse assunto. Eu estou lá nas advertências de Hebreus e eu acho que eu falei já falei sim. 3 advertências, então eu acredito que eu já toquei nesse assunto. Pecado gera incredulidade, incredulidade gera pecado. E isso é um ciclo vicioso que só vai se acrescentando cada vez mais. Então é um perigo quando nós não confessamos os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, que possamos ter esse entendimento. Uma questão muito importante que às vezes se percebe-se no nosso meio, a pessoa peca e se afasta da igreja. É um erro muito grande. Se pecou, aí que tem que estar mais na igreja ainda, mais próximo, se expondo à palavra, se expondo ao conselho dos irmãos e à oração. Por quê? Se eu pecar e me afastar da igreja, eu vou pecar cada vez mais. Vai morrer de uma vez. Então é muito importante, meus irmãos, se um dia na caminhada cristã você tropeçar, não é o fim do mundo. Ore a Deus, converse com Jesus, reconheça os pecados. Existem pecados, obviamente, que vão precisar ser tratados. Hoje, a igreja ela tem uma ética, e eu acho isso muito importante.
a princípio, a igreja antigamente se faltava um pouquinho, né, não em todos os lugares, sempre houve pastores muito éticos, né, meus irmãos? Mas às vezes a gente soube de casos de pessoas que foram tratadas de forma muito ruim na questão de confissão de pecados, né? Então, mas hoje a igreja tem uma ética muito boa em relação a isso. Os irmãos entenderam qual é o propósito, que é o arrependimento e a restauração, não a morte do pecador, né? Paulo fala sobre a exclusão, mas do indivíduo que não aceita a correção. Esse é aquele que não se arrepende dos seus pecados. Mas aquele que se arrepende dos seus pecados, hoje a igreja entende que essa pessoa ela precisa da misericórdia de Deus, né? Precisa do calor dos irmãos e precisa de graça para ser restaurados. Haverá consequências? Dependendo da gravidade da situação, haverá consequências. Serão fáceis de lidar? Não. Mas nós precisamos entender que muitas das vezes o pecado ele vai trazer as suas consequências. Mas, se nós pecarmos e nos afastarmos, nós vamos ter mais problemas ainda. Porque a consequência não vai ser retirada, porque ela vai vir da mesma forma. E, além das consequências, isso pode ter uma consequência eterna, que é a perdição. Então, essa é a questão, que Deus nos dê graça, para não tropeçarmos. Mas, se tropeçarmos, entendermos qual é o remédio e como nos restaurarmos diante do Senhor. Amém? Senhor Deus eterno, Deus de graça, nós te louvamos por este momento ao qual passamos diante da tua presença, nessa importante lição acerca da confissão de pecados, Senhor. Eu quero pedir a tua graça sobre nós, que o teu Espírito Santo venha estar nos convencendo a cada dia acerca daquilo que fazemos de errado e que possamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, a fim de sermos restaurados, Senhor. Eu quero pedir a tua graça sobre cada irmão aqui presente, sobre esta congregação, que o Senhor guarde os nossos irmãos do pecado, do erro, do engano, que não venhamos ser convencidos pela nossa carnalidade, Senhor, mas que possamos ser guardados no Senhor. Guarda a nossa alma, Senhor, que possamos viver em santidade, que possamos viver com alegria na tua presença, Pai. É o que eu quero orar e pedir em nome de Jesus. Amém e amém.